Oi, gente, tudo bem? Finalmente voltei a gravar vídeo aqui pro canal. Tá um pouquinho corrido, tô um pouquinho sem tempo de parar. E como sempre, estou conseguindo gravar entre uma soneca de Ícaro. E aí fica essa a logística, né? Quando ele dorme, eu tento gravar, eu tento fazer alguma coisa, eu tento adiantar alguma coisa do meu trabalho, depois eu tento editar alguma coisa na outra soneca dele. E por aí vai. Então é por isso que demora um pouquinho pra sair vídeo aqui no canal. No Instagram eu consigo postar diariamente, mas por aqui realmente fica mais difícil, porque por mais que eu não faça grandes edições, né, eu preciso às vezes cortar alguma coisinha aí que sai fora do contexto. Mas enfim, vamos lá. Finalmente eu vou gravar o vídeo hoje em relação a Ícaro, meu segundo filho, pra quem não sabe, né? Eu tenho Júlia, que tem 10 anos, e eu tenho Ícaro também, que tem 1 ano e 4 meses. Então, 10 anos depois, praticamente depois de ter Júlia, né, eu tive outro filho. E aí vem essa dúvida, essa questão, essa interrogação que todo mundo pergunta, todo mundo fica curioso para saber, né? Camila, Ícaro é autista ou não? Ícaro tem algum transtorno do neurodesenvolvimento ou não? Então, gente, vou chegando logo no ponto, né? Saber 100% de certeza nós ainda não sabemos, mas desconfiamos sim e já estamos investigando. Antes mesmo de engravidar, né? Acho que eu já gravei um vídeo falando um pouco disso. Eu já sabia que existia a possibilidade, né, de ter um segundo filho autista ou com outro transtorno do neurodesenvolvimento. Nós estávamos cientes disso o tempo todo. Então, eu sempre li, sempre pesquisei em relação a isso. Fui buscar ver as probabilidades, né, os números exatos de quantos por cento poderia vir, se ou não, se fosse menino, qual é a porcentagem, se fosse menina, qual é a porcentagem, né? E, enfim, né, quem tiver curiosidade pode pesquisar em relação a isso na internet. Eu também já postei em relação a isso lá no Instagram. Eu acho que tem salvo em algum destaque, né, que é a probabilidade você ter do primeiro filho autista, do segundo filho também ser autista ou ter algum outro transtorno do neurodesenvolvimento. Mas é bem fácil de achar no Google em relação a isso. Então vamos lá, né? Já sabia das probabilidades, das chances quando o Ícaro nasceu. Eu sempre fiquei muito atenta. Ele nasceu de parto normal, não teve nenhum tipo assim de intercorrência, de sofrimento, de falta de oxigênio, né, de demora no parto. Ele nasceu de parto normal, como eu disse. Deixa eu ver mais qual informação eu posso dar. A única coisa que aconteceu, que realmente, assim, algo que eu não estava preparada, né, que foi já o que me passaram, é que Ícaro, ele engoliu o resto de parto, né? Então, quando ele nasceu, que colocaram ele para ficar comigo, que ele mamou, pouco tempo depois, ele estava como se fosse engasgando. E aí, quando a gente desengasgou, né, saiu um líquido marrom, visgoso, né? Quem é dessa área vai poder explicar melhor. E aí eu fiquei muito preocupada, né? Meu esposo sabia todas as manobras de desengasgar, a gente ainda estava dentro da maternidade. Aí minha cunhada veio, pegou Ícaro, porque eu tinha acabado de ter bebê, chamou as enfermeiras pegaram ele, levaram ele para outra sala, né? Acho que aspiraram, fizeram um tipo de procedimento, mas minha cunhada estava lá o tempo todo com ele, vendo tudo, né? Ele fez teste do olhinho, ele fez teste do coração, ele fez teste do pezinho, ele fez teste da orelhinha. Ele fez teste de tudo que você possa imaginar. Foi vacinado ainda na maternidade, foi feita a certidão de nascimento ainda na maternidade, tudo certinho, né? Eu não sofri violência obstétrica nesse parto, não. No de Júlia, sim, mas esse é para outro vídeo. Mas nesse parto, não. Teve algumas coisas que eu gostaria de ter sido um pouco diferente em relação ao trabalho de parto, né? Mas isso é para outro vídeo. E não é nada que afetasse de fato realmente o bebê que viesse resultar em algo, né? Até porque a gente sabe que autismo ele tem base genética. Lógico que ele sofre sim, né, influência de fatores ambientais, mas sofre influência quando já se tem, né, quando já se é autista, né? Ele é base genética, a criança nasce autista, né? O transtorno ele se desenvolve ainda dentro da barriga da mãe, a criança dentro da barriga da mãe, né, intrauterino. Então, nada do parto. Às vezes eu falei isso porque às vezes as pessoas perguntam também, como foi seu parto e tal, será que ele faz isso por conta de alguma coisa que aconteceu no parto e tal, e eu não faço nenhuma ligação. Se tivesse que ter alguma ligação, teria que ser no de Júlia, porque realmente no de Júlia eu sofri a violência obstétrica, foi horrível, foi normal também, mas eu não tive nenhum tipo de assistência no trabalho de parto, né? Minha mãe estava comigo, mas depois não deixaram minha mãe me acompanhar e ouvi muita coisa de enfermeiras e tal, mas passou, né? Isso é tema para
para outro vídeo. Voltamos para não me perder em relação a Ícaro José. Vamos lá. Desde que Ícaro nasceu, então, eu sempre fiquei muito atenta em relação aos marcos do desenvolvimento, sempre prestando atenção. Teve época que eu tava até muito, assim, realmente fissurada, né? Com aquela fixação e tal, olhando, ele faz isso, ele não faz, e tá marcando e tal. Só que, assim, tudo que é demais, como também tudo que é de menos, faz mal. E nesse caso era algo que estava demais, em excesso, né? Déficit e excesso. E essa questão era o excesso mesmo, e me fazendo mal, porque eu tava com uma fixação grande, estava me deixando muito ansiosa, né? Eu tava deixando de estudar sobre outras coisas e ficando fixa só nisso, isso tava atrapalhando até no meu trabalho também. E aí eu dei uma parada, né? E aí eu disse, olha, quer saber, se ele for autista, vai ser, se for pra ser, será? E aí vou continuar acompanhando, mas de uma forma muito leve, vou ficar me policiando pra acompanhar uma vez no mês, e vou me dedicar mais a viver mesmo, e se eu ver algum tipo de comportamento, né, ele fazendo algo, eu vou filmar, eu vou tirar uma foto, eu vou anotar, mas vou, assim, me desvencilhar disso, porque realmente eu tava muito fixa, né, e só conversava sobre isso, às vezes só falava sobre isso, e não tava sendo bom pra mim. Então, eu comecei a anotar sempre uma vez por mês. E aí eu tenho uma lista, né? No outro vídeo eu também falei sobre isso, em relação a essa lista, do que eu anotei. Né, pra vocês terem noção, essa lista eu fiz quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Foi a última vez que eu sentei pra fazer a lista. Mas eu vou ler aqui, e ele já faz outras coisas que são características. Então, tem coisas que eu vou ler aqui, e tem coisas que eu vou falar mesmo sem ler, porque ele começou a fazer depois que essa lista já estava feita, tá certo? Então, esses comportamentos de Ícaro a gente começou a observar, eu acho que foi alguns, né? A partir dos 6 meses, depois a partir dos 8 meses, e aí depois a partir de 1 ano, e quando ele fez 1 ano foi ficando mais evidente, né? A gente tinha uma pediatra que a gente ia lá em Barreiros, que era particular, mas aí a gente parou de ir pra ela, por questões financeiras mesmo, e da distância, e a gente começou a ir para um médico do SUS aqui de Japaratinga, onde eu moro. E aí a primeira vez que eu levei essa lista, e a primeira vez que eu levei as minhas questões em relação a Ícaro para o médico, ele pediu pra gente esperar, né? Esperar 2 meses, esperar uns 3 meses, né? E aí eu fiquei saí de lá de cara amarrada, mas Ítalo, que é o pai de Ícaro, me acalmou, disse pra eu continuar observando, que se fosse pra ser, as características não iam sumir. Então, eu não precisava me preocupar, né? E seriam apenas 2 meses, eu não iria ficar 1 ano esperando, né? Ou 1 ano em observação, né? Que é algo que eu não quero. Realmente eu quero uma intervenção precoce, bem mais precoce do que foi o de Júlia, para que o prognóstico seja melhor, porque eu sei a importância disso como mãe e como profissional. Então, da primeira vez, né, que nós fomos para esse pediatra, foi a primeira consulta, eu já tinha uma lista que era menor do que essa, né, e aí ele pediu para eu continuar observando, e na próxima consulta eu levar de novo a lista e falar com ele novamente. Pois bem, né, deixa eu ver aqui qual foi o dia, não sei se tem aqui o dia da consulta, eu acho que não, acho que ele não botou o dia da consulta, mas enfim, né, isso aqui é a xerox, tá, do encaminhamento que ele passou. Então, na segunda consulta de Ícaro com esse médico, eu levei novamente a minha lista, né, e aí eu disse assim, doutor, a minha lista, ela não diminuiu, ela só aumentou. Ele começou a fazer mais coisas, né, e eu anotei, e eu não quero mais, assim, esperar, né, porque não vai mudar, né. E aí, ele me passou, sim, um encaminhamento, não sei se vai dar pra vocês ver, tanto que tem meu dedo aqui, ó, consulta com psicóloga, né, aí ele colocou F84, autismo, paciente com relato da mãe compatível com autismo e tem histórico familiar, por causa de Júlia Maria. Então, ele passou o encaminhamento para psicóloga. No outro dia, nós fomos para psicóloga aqui em Japaratinga, para psicóloga e para o fono, que são profissionais que eu conheço. E aí, eles fizeram várias perguntas para mim, pro meu esposo. Eu falei, como sempre eu falo primeiro, e depois Ítalo fala e me corrige se eu esquecer de alguma coisa ou se ele achar que eu estou exagerando em alguma coisa, né? Ele fala o ponto de vista dele, e foi o que aconteceu nessa consulta com o fonoaudiólogo e com a psicóloga, né? Ícaro tinha 1 ano, 2 meses e 9 dias. Então, eles passaram, aqui também é a xerox, tá? Eles passaram aqui, ó, o encaminhamento para neurologista, e a mesma coisa, paciente com traços histórico familiar de autismo. E o que foi que aconteceu nessa consulta, né?
Ícaro muito agitado, querendo mexer em tudo, querendo subir em tudo, querendo mexer na minha orelha, querendo pegar em mim, querendo pegar a caneta, destampar a caneta, tampar a caneta, destampar a caneta, inquieto, querendo mexer em tudo. Eu mal conseguia falar. E aí eles viram quanto o Ícaro era agitado. Eles chamaram Ícaro pelo nome, ele não respondeu. O fono bateu palma, ele não respondeu, né? Não deu atenção, não interagiu, não sorriu. Ficou lá, brincando do jeito dele, no cantinho dele, mexendo nas coisas. Apocalíptico, catastrófico. E é isso. E aí a psicóloga disse, nossa, ele é bem quieto. Eu disse, você ainda não viu nada, porque aqui ele não tá no ambiente dele. Quando ele tá icado no ambiente dele, aqui é bem difícil. Mas é isso mesmo. E aí, finalmente, eu vou pra lista, tá? Lembrando que essa lista aí, cara, tinha 1 ano e 2 meses. Ou seja, 14 meses, tá certo? E aí eu vou dizer o que ele... Se ele começou a fazer alguma coisa e tal. Vou dizendo. Não aponta. Ele até hoje, ele também não aponta, tá? Ele não aponta quando ele quer compartilhar algo que ele tá vendo, quando ele quer me mostrar algo interessante que ele goste. E ele também não olha quando eu aponto pra compartilhar com ele algo que eu esteja vendo. Ou seja, eu, o objeto, e ele. Ele não olha. E nem aponta. Ele não dá tchau. Ele ainda também não dá tchau. Mesmo com ajuda física total, de pegar na mão dele assim, ele fica bem mole, ou então bem assim. E sem ajuda física, ele também não dá tchau. Por mais que a gente fala, olha, Ícaro, tchau, eu já tô indo, tchau. Então a vovó tá indo, o papai tá indo. Ele não dá tchau. Nessa lista, eu tinha colocado não bate palma. Não bate palmas, mas ele começou a fazer palmas. A partir do dia, ele batia palmas. Com 1 ano, ou foi antes de 1 ano, ele batia palmas. Ele parou de bater palmas. E aí, no dia 22/5, ele voltou a bater palmas. Mas assim, não é algo que a gente diz, Ícaro, bate palma. E aí ele bate palma. Não, ele bate palma, assim, em momentos... Quando ele tá feliz, quando ele gosta de algo, e assim, ele bate palma. Se a gente cantar parabéns pra você e bater palma, ele mostra intenção de bater palma, mas aí ele não chega a bater. Ele fica tão feliz, ele fica tão eufórico da gente tá cantando parabéns pra você, que aí raramente ele bate palma, ele fica na intenção de bater. Mas em muitos outros momentos a gente já vê ele batendo palma, e aí a gente reforça batendo palma junto com ele. Ele não imita, né, da gente fazer brrr, ou da gente fazer ou da gente fazer alguma coisa assim, e ele imitar. O que ele imita é, se eu tenho um pote, e aí eu pego um palito e peço, bota dentro, e eu mostro pra ele, né, o que é pra ele fazer, e aí ele imita assim, botando o palito dentro também. O que eu tinha colocado aqui, não faz contato visual. Né? No caso, ele não tem um tempo bom de contato visual. Ele faz contato, mas é muito rápido, né? Ele olha e tira, ele olha e tira, ele olha e olha pra baixo, ele olha, entendeu? Ele não permanece no contato, ele não se estende no contato visual, mesmo quando nós estamos brincando. Então, pra ele fazer contato visual, a gente tem que ter um recurso de sempre trazer algo pro nosso rosto, pra chamar a atenção. Então, quando eu tô brincando com ele, eu boto o dedo no nariz, pra poder chamar a atenção dele, pra ele fazer contato visual. Tá? Andar de costas, a gente já viu várias vezes ele andando de costas. Ele não anda percursos longos de costas, mas assim, ele dá 5 passos para trás, ele dá 7 passos para trás, eu já contei. Ele anda na ponta dos pés, não anda o tempo todo na ponta dos pés, mas assim, não é que ele fica na ponta, ele também fica, né? Fica na ponta do pé para poder olhar algo que tá mais alto do que ele. Isso é típico, é dentro dos padrões, né? A criança querer alcançar algo e ficar na ponta do pé pra tentar pegar ou pra tentar olhar. Mas o que ele faz isso, mas o que ele faz realmente é quando ele está andando, ele fica na ponta do pé. Ele começou a fazer isso. Ele corre muito. Muitas vezes, em vez dele andar, ele corre. Ele é muito agitado, né? Assim, mais agitado do que... Comparando mais assim, não pra menosprezar ou pra diminuir, mas comparando com os pares mesmo. Eu percebo ele mais agitado do que outras crianças. Se bem que eu vejo vídeos na internet também de crianças que são bem agitadas e são típicas. Mas assim, ele é muito agitado, pro meu entendimento. Tanto que o fone e a psicóloga repararam também. E é agitado assim, de não ficar quieto. Olha quem contou. Eu contei, minha gente. Acordei. Falei, oi, pessoal. Oi, pessoal. Minha mãe vai me botar pra dormir. De novo. Vamos lá. Voltando a minha listinha. Agora que consegui colocar Ícaro para dormir. Então, justamente em relação a dormir, chegamos à parte de que Ícaro tem uma dificuldade em relação a pegar no sono, né? Quando a gente vai colocar ele para dormir, ele tem muitos despertares noturnos. Então, ele desperta muitas vezes.
durante a noite pra comer, ou porque não quer mais dormir. Aí volta ao ciclo, né? Aí tem a dificuldade para pegar no sono, muito agitado na cama, quando dorme, né? Não é que ele acorde de 1 em 1 hora. Passamos dessa fase, né? Quando ele era mais novo, sim. Agora ele consegue dormir à noite, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas ele se mexe muito, né? E ele chora muito pra dormir. Quando a gente vai botar ele pra dormir, ele chora muito. Se ele estiver muito cansado, ele dorme com mais facilidade. Assim, chora menos. E fica um pouco menos agitado. Mas, normalmente, né, ele tem muita dificuldade mesmo. Eu anotei aqui, né, até os 8 meses provava os alimentos, mas agora se recusa. Eu até um dia desse estava postando também no Instagram que eu voltei com ele, né, recomecei a introdução alimentar. Preciso, inclusive, comprar também mais frutas e verduras, porque eu comecei de novo a oferecer a ele algumas coisas. E antes eu conseguia que ele experimentasse, que ele botasse na boca. Ele não comia, né? Ele não comia, tipo assim, o principal alimento dele durante a manhã é fruta, verdura e tal. Não, o principal alimento dele sempre foi o leite, e ainda é. Infelizmente, eu já queria que ele estivesse se alimentando bem, feijão, arroz e tal, verdurinhas, carninhas, sopinhas, mas não, né? E eu vejo isso com uma seletividade alimentar, porque ele aceita comer outras coisas, mas é tipo pão, bolacha e biscoito, né? Coisas mais secas e crocantes. E ele aceita comer bem. Suco, às vezes ele experimenta alguns sucos. Carne, ele às vezes come também carne. Esses dias também ele comeu fígado e Ítalo insistiu dando pra ele, né? Cortou em pedaços pequenos e aparentemente ele gostou, porque ele botava... Minha sogra deu um garfinho pra ele, ele espetava o fígado e colocava na boca sozinho, ou então pegava com os dedinhos o fígado e colocava na boca. Eu fiquei super feliz, porque normalmente ele não come, ele recusa, ele vira o rosto, ele não quer nem provar. Ícaro não fala, né? Ele balbucia bastante, mas ele não fala. A gente diz que ele reclama muito, mas assim, falar água, mais, não, mamã, não. Ele fala papá, mas eu não vejo ele falar papá para Ítalo, que é o meu esposo, né? Tipo, ele ver Ítalo e falar papá, ou então ele ficar papá, papá, e ir lá pegar Ítalo e compartilhar em algum momento com Ítalo. Não, mas alguns momentos do nada eu tô no quarto com ele fica papá, 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 ou então na sala ele faz isso, mas eu não vejo que seja uma comunicação, o papá com função de chamar o pai. Eu não vejo, pode ser que eu esteja enganado. Ele tem movimentos repetitivos com os braços, né, com as mãos, na verdade. Ele faz assim, 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 né, na lateral do corpo, mas eu tô fazendo aqui pra vocês verem. Quando ele tá com raiva ou quando ele tá feliz, ele faz. Eu já postei até vídeo, ele fazendo esses movimentos. E ele tinha antes, com mais frequência, movimentos com a cabeça, que ele fazia assim. Era como se ele estivesse dizendo não o tempo todo. Ele ainda faz, mas diminuiu a intensidade. Antes ele fazia bem mais, agora ele faz um pouco menos. Ele não demonstra interesse quando as pessoas falam com ele, principalmente as pessoas da rua, né? Se as pessoas da rua às vezes chegam até bem animadas pra falar com eles. Nossa, que lindo, cabelo cacheado, loirinho e tal. E ele cagou pra pessoa. Mesmo se as pessoas ficarem fazendo palhaçada, ficarem fazendo brincadeira, ele não mostra essa troca, né? Essa troca social e nem interesse. Quando ele vê crianças, ele fica feliz, ele fica empolgado. Mas assim, principalmente porque a gente pegou esse período de chuva também, e ele tá maiorzinho agora, eu percebo que ele tem dificuldade em saber como chegar na criança. Ele chega muito afobado, entendeu? Então ele abraça, ele pega, ele puxa, e ele chega, tipo, aqui é o rosto da criança, ele chega assim na criança, sabe? Ele chega bem perto, ou então ele chega perto e ele vira o rosto assim, vai virando, olhando pra criança por outro ângulo. Outra coisa também, ele gosta muito de ficar de cabeça pra baixo. A mesma coisa em relação ao movimento do não, né? Ele gostava mais de ficar de cabeça pra baixo, uma intensidade maior, uma frequência maior antes. Agora ele diminuiu um pouco. Ele ainda fica, mas ele fica menos. Hoje em dia ele pega o travesseiro, bota o travesseiro no chão e ele mesmo fica assim, tentando olhar pra TV. Mas ele fica menos. Antes ele ficava bem mais. Ele adora carro, ele adora moto, bicicleta. Quando passa assim, alguma moto, algum carro aqui perto, ele já olha e ele fica sorrindo, tipo assim, como se ele estivesse vendo a 8ª maravilha na frente dele, sabe? Ele fica muito empolgado.
Quando ele vê carro, moto, bicicleta, o pessoal até fica rindo, olha, ele gosta e tal. E eu vejo que isso é um interesse, não que seja um interesse em comum, porque outras crianças têm, mas eu vejo como um interesse numa intensidade grande, sabe? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu perceba agora, que ele começou a fazer agora. Outra coisa também, é essa questão do senso de perigo, né? Eu sei que na cidade as crianças ainda não têm tanta noção, mas eu percebo que ele parece não ter noção nenhuma, porque ele se põe em perigo assim constantemente. Sobe mesa, sobe cadeira, derruba cadeira, cadeira quase cai no pé dele, banco quase cai no pé dele, cai de cama, de sofá, puxar coisas, que as coisas podem cair em cima dele, se colocar em posições em que ele pode virar a qualquer momento, que ele pode cair a qualquer momento. Lembrei de uma coisa também que ele começou a fazer, mas ele ainda não tá fazendo com muita frequência. Girar sobre o próprio eixo. Ele não tem o poder de Júlia, porque Júlia gira sobre o próprio eixo e não fica tonta. Ele gira, mas ele fica tonta. Ele dá assim umas 3 voltas e, sabe, não consegue continuar. E aí ele senta e você percebe que ele ficou meio tonto, que ele tá tentando voltar. Pode ser que ele esteja só experimentando uma sensação, porque na cidade as crianças experimentam muito, né? As crianças jogam coisas pra experimentar, pra ouvir o som e tal. Mas se ele continuar, né, do mesmo jeito que ele balança as mãos, a gente já vai ver como um movimento repetitivo, né, se aumentar a frequência e a intensidade também do giro, como Júlia, né? As mãos eu já vejo como um movimento repetitivo, porque ele faz com uma frequência muito grande e ele faz com uma intensidade também muito grande. Então, basicamente, é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois que eu tiver terminado de gravar esse vídeo, eu vou estar colocando lá no Instagram. Acho que pode ser que eu coloque as características por escrito também lá no Instagram, que eu acho que pode ser que fique mais fácil para alguma mãe ou para algum pai conseguir identificar. Mas, acima de tudo, gente, leve o seu filho para terapeutas, para profissionais que sejam especializados, né, no diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento. Leve para um neuropediatra ou leve para um psiquiatra, um psicólogo especializado, um fono também, caso seu filho apresente atraso na fala, um terapeuta ocupacional, e aí vai, né, psicopedagogo, psicomotricista, precisa de toda uma equipe multidisciplinar para estar avaliando essa criança e chegando a um diagnóstico, caso as características não sejam tão evidentes, né? A gente vai ter a primeira triagem agora, essa semana, de Ícaro, e em setembro eu já marquei também um neuropediatra para ele particular, lá em Recife. E aí eu vou atualizando vocês de como é que vai ser. Não sei se de cara, quando eu chegar com essa lista, com essas características, com os vídeos que eu tenho, e aí o meu esposo vai falar o que ele vê ou o que ele não vê também de diferente de mim. Eu não sei se o neuropediatra vai achar todo esse relato suficiente para dar um diagnóstico, ou se ele vai pedir para que a gente faça algum tempo de terapia e posteriormente volte para ele, aí ele dê um diagnóstico, né? Nós já fomos pro fono e pra psicóloga, né? E eles passaram, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, um encaminhamento já dizendo que Ícaro tem sim, pelo que nós relatamos, traços, né, de TEA, e ele tem um histórico familiar também. Então, eu acredito que nós vamos sair de lá, né, com um possível laudo, né, ou com hipótese diagnóstica, que pode ser que depois seja descartada, se aí as características mudarem, né, ou se ele começar a atingir os marcos de desenvolvimento. Mas é tudo uma interrogação, né? A gente, como pais, estamos fazendo a nossa parte, que é ir atrás, que é investigar, que é não só ficar no e se, ou só ficar esperando que o tempo passe e que as características sumam como um passe de mágica, porque sim, as características existem, eu vejo características de TEA, né? Eu observo isso. Não vou mentir para vocês dizendo que eu não fiz nenhum teste nele, eu já fiz, né? E não vou dizer quais, para as mães aí não se desesperarem. Eu fiz porque eu sou psicopedagoga e atendo crianças autistas, então tá dentro da minha área, mas isso não vai servir como diagnóstico, né, porque eu sendo mãe, pode ser que a minha opinião seja tendenciosa enquanto avaliadora, né, avaliar o meu próprio filho, mas vou deixar que os profissionais façam o trabalho. Por isso que é importante você também confiar em quem você está escolhendo para ser o terapeuta do seu filho, para quem vai avaliar o seu filho. Então, é isso, gente, basicamente, né? Ainda vão ter mais atualizações desse vídeo para o sim ou para o não. Outra observação também, para quem tá me acompanhando lá no Instagram, tá vendo que eu já tô fazendo algumas intervenções com o Ícaro, né, para aumentar essa interação social dele e essa intenção comunicativa, porque
ele também nos usa como ferramenta para ele conseguir o que quer, né? Ele pega na nossa mão, mas ele não se comunica. E aí eu já tô fazendo algumas intervenções com ele, tô pesquisando e tô fazendo com ele como mãe, né? E como profissional também, porque cada autista é único, né? Eu não posso fazer com ele do mesmo jeito que eu fiz com o Júlio, até porque são pessoas diferentes, é um menino, uma menina, são idades diferentes. Então vai ser tudo como se fosse a primeira vez, novamente. E caso você tenha interesse, né, lá no Instagram eu tô postando diariamente, né, consigo atualizar bem mais do que aqui no YouTube. Então, muito obrigada, né, continue acompanhando e é isso.